você tocou num ponto muito importante. Quando a gente vai focar ali naquela harmonização, o primeiro foco não é no bumbum. O primeiro foco é no eixo do paciente. É impressionante como o eixo corporal interfere no glúteo, na projeção, por exemplo. Só para você ter uma ideia, existem pacientes que a coluna não tem aquela lordose lombar. Eles têm um desvio que nós denominamos retificação da coluna lombar. A coluna é reta. Essas pessoas, elas não têm projeção do bumbum. E, às vezes, o que tem de volume do bumbum, o bumbum olha para baixo. Então, fica aquele bumbum voltado para baixo. Essa paciente, esse tipo de paciente, geralmente, é contraindicado preenchimento, porque não vai ficar legal. O bumbum não vai ganhar projeção posterior-superior, vai ganhar uma projeção posterior-inferior. A experiência, como eu atendo muito paciente, inclusive para pacientes que já fizeram algum tipo de procedimento anteriormente, a gente percebe que não tem o que fazer em algumas situações. Então, só dar uma pausa, porque eu acho que esse é um ponto fundamental. Se não tiver aquela lordose lombar, for retificado, preenchimento pode dar ruim. Na verdade, pode não evoluir para uma projeção posterior e a projeção, preenchimento, ficar voltado para baixo. Piorar aquilo que a pessoa está reclamando. Isso é fundamental, né? Exato. Essa é a dica, eu acho que a maior dica. Já valeu a live. Quem ficou aqui, trabalha com isso, olhou essa retificação, não é super expert, não entre nesse glúteo, porque a chance de você decepcionar um paciente vai ser muito grande. Sim. Pô, super dica essa. Para decidir, por exemplo, minha agenda hoje é muito cheia, Fábio. A gente, por exemplo, eu não tenho quase vaga para o ano inteiro. Minha agenda está quase completa. A gente consegue entrar em caixa, paciente que entra em desistência, ou enfim. A minha agenda tem 16 pacientes por dia. Dos 16 pacientes que eu atendo, eu só faço 8 procedimentos. Eu acho esse comprometimento com o resultado importante. Tem muitos pacientes, como eu trabalho com harmonização geral, por exemplo, às vezes o paciente me procura para preenchimento de quadríceps. O quadríceps, para preenchimento, existem alguns critérios que são levados em conta para que você tenha um bom resultado. Se o paciente, por exemplo, é um percentual de gordura muito alto, o preenchimento de quadríceps não vai ficar legal. Aspecto de coxa gordinha, de coxa roliça. E eu sei que não é aquele resultado que o paciente viu de repente no meu perfil, que viu num paciente que fez o procedimento comigo, que ele veio buscar no meu consultório. E aí eu não faço o procedimento. Com o bumbum é da mesma forma. Eu vou te interromper de novo, que 50%... Olha como é que são as coisas. As pessoas ficam buscando paciente, catando. Você está me dizendo que 50% você fala, não vou fazer o procedimento. E isso é o certo, porque a primeira etapa é se está bem indicado. Juntar isso, alinhando expectativa, então eu imagino que parte disso seja uma indicação ruim e parte disso seja hiperexpectativa em relação ao procedimento. Sacou que tem expectativa real, amigo? Contraindicação. Então, são os dois pontos principais. O paciente não está preparado ou não é o paciente certo. Um dos dois contraindica. E isso é o que a gente chama de jogo de longo prazo. Você não está jogando só para esse ano. Você está jogando para a tua carreira. Para a vida toda. Exato. Então, eu não podia deixar de falar isso para o pessoal mais jovem, principalmente. Né? E as pessoas falam, poxa, Milton, seus resultados são diferentes. Os pacientes, rapaz, esse cara só tem resultado bom. Todo o glúteo que ele faz fica perfeito, fica lindo. Mas o segredo disso é escolher bem o paciente, selecionar o paciente, avaliar o prognóstico daquele resultado estético. Isso é fundamental. Se eu não consigo visualizar um bom resultado estético, eu não faço procedimento. Porque aquilo que você falou, a gente não está jogando uma partida para terminar nesse mês que vem ou nesse ano. Assim, o jogo que eu jogo na minha carreira é para a vida toda. Então, eu seleciono bem o paciente e sou muito rigoroso. Sinto, assim, eu sei que eu não faço consulta online, eu não consigo. Alguns pacientes ficam chateados, por exemplo, hoje uma paciente voltou para Brasília chateada porque eu não fiz o quadríceps. Mas ela já mandou uma mensagem agora, Doc, obrigado, você foi honesto. Ela percebeu que eu não quis vender um serviço. Eu falei
para ela. Eu não estou aqui para vender serviço. Eu trabalho com resultado. Estou aqui para te proporcionar um resultado. Eu não consigo te dar esse resultado que eu sei que você veio buscar aqui comigo hoje. E aí já mandou mensagem, já estamos alinhados, ela vai emagrecer um pouco, vai tentar hipertrofiar um pouco a musculatura do quadríceps para ver se no futuro a gente consegue viabilizar um resultado bacana. Mas é isso. Voltando para o glúteo, Fábio, é muito comum a assimetria. Você trabalha na dermatologia e sabe que o normal é ser assimétrico. Então, geralmente, nós temos uma perna maior do que a outra. A coluna tem uma lordose, compensar esse tamanho dos membros. Isso interfere também na região glútea. Um outro fator importante que interfere na região glútea é o lado que o paciente dorme mais. Geralmente, o lado que o paciente deita fica mais encurtado, a prega glútea fica mais curtinha. O lado que fica para cima na cama, a prega glútea fica mais baixa. Deu para entender? O glúteo fica mais comprido. É muito importante relatar isso para o paciente não criar uma expectativa de que você vai corrigir isso com o procedimento. Então, eu acho que na avaliação, como você tocou e perguntou anteriormente, além de avaliar todo o eixo, é importante avaliar todos esses pequenos detalhes, porque o paciente pode cobrar depois, inclusive. Ele pode falar para você, meu bumbum está mais alto do que o outro. Enfim, às vezes defeito visualizado em um bumbum pequeno, ele é visto de uma forma. Quando a gente preenche esse glúteo... A lente de aumento, né? Tudo fica mais aparente. Então, é um outro ponto importante para detalhar no prontuário, principalmente para os colegas que estão começando, é importante avaliar isso. E, além disso, é importante avaliar o grau de flacidez, se o bumbum tem celulite ou não, classificar, Fábio, o grau de celulite. Por que isso é muito importante? Porque muitas vezes preencher um glúteo, um tecido ali fibrosado, subcutâneo, cheio de celulites, principalmente celulite grau 3, grau 4, o resultado não vai ficar legal, o bumbum vai ficar... Vai ficar a celulite projetada, né? Exatamente. Imagino. Exatamente. Flacidez, celulite, são esses os cuidados que eu acho importantes na avaliação do glúteo, né? Depressão trocantérica, a avaliação da bananinha ali, da prega glútea inferior, ver a projeção da marquinha do biquíni, do triângulo sacral. Eu sempre faço a abordagem nesse contexto aí que eu te falei.